Tá vindo? Oi, pronto, agora veio. Agora estou me ouvindo. Boa noite a todos. Hoje é um dia especial por muitos motivos. Para mim é principalmente porque a gente encerra os sermões em Apocalipse. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, eu acabei de falar Apocalipse e fui para Mateus. Em Apocalipse 21, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 21. Nós vamos lendo à medida que a gente for lendo o sermão. Então, abra aí Apocalipse 6, 21. Há uma cena, para mim, inesquecível do final de O Retorno do Rei, o último livro do Senhor dos Anéis, do J.R.R. Tolkien, em que depois que a missão envolvendo o anel é cumprida e a Terra-média é finalmente salva, Frodo e os seus amigos voltam para casa. Mas nem todos eles conseguem simplesmente voltar. Se você conhece a história, Frodo carrega cicatrizes que o mundo comum não podia curar mais. Então chega um dia em que ele parte com os elfos e com Gandalf para as terras imortais. É um lugar de cura e de descanso. Um lugar onde o sofrimento finalmente acaba. Sam, que era o principal parceiro do Frodo, o acompanha até o porto. Eles se abraçam, Frodo entra no navio e então o navio parte. Sam, parceiro do Frodo, fica. E ali, parado, vê o seu amigo desaparecer no horizonte. E quando tudo termina, o Tolkien, com sua genialidade, descreve o Sam voltando para casa. Ele encontra sua esposa, encontra os seus filhos, se senta à mesa e diz apenas: estou de volta. Essa cena é poderosa porque ela mistura tristeza e esperança. É o fim de uma jornada de 3 livros, o tanto grande, mas não é o fim da história daquelas pessoas que estavam participando daquela jornada. Hoje seria o dia em que eu me despediria da Manaim, porque eu iria viajar, não é? Não para sempre, não para terras imortais ainda, não é? Um dia, quem sabe, iremos todos, mas para outro lugar. E agora não vou mais, não é? Um ano atrás eu pregava um sermão de despedida aqui na igreja por causa do período que eu fui passar nos Estados Unidos de 6 meses, prometendo que voltaria, e voltei, certo? Contra a aposta de alguns de vocês. Agora eu iria para mais um tempo fora, para dar início ao meu doutorado lá nos Estados Unidos, mas os planos de Deus nem sempre são os nossos. E essa semana o meu visto de estudante foi negado pelo consulado americano, não é? E como eles sempre fazem, sem muita explicação. O que me deixa agora num limbo sobre o que será do meu futuro e dos meus estudos. O que a gente sabe é que eu não vou para lugar nenhum por enquanto, pelo menos não por algum tempo. E a sensação também é um tanto agridoce. Eu lamentei profundamente não poder seguir com o meu doutorado por enquanto, o que a gente não sabe o que vai acontecer, se a universidade vai deixar eu seguir online de forma excepcional, se eu vou ter que migrar para alguma outra coisa, a gente ainda não faz a menor ideia do que vai acontecer. O que a gente sabe é que eu não vou viajar, não é? Eu pensei muito se eu faria essa referência, mas eu vou fazer. Mas Deus me deixou ver, tocar, sentir, sonhar e abraçar, não é, o doutorado, mas eu não pude seguir. Eu fico muito feliz que todos vocês entenderam a referência. Que alegria, eu amo essa igreja. Bem, infelizmente uma última burocracia, que era para ser só uma pequena burocracia, não me deixou seguir. Então eu imaginei, e quando eu escrevi essa introdução a esse sermão, eu ia me colocar aqui como um tipo bobo de Frodo, entendeu? Indo para uma outra terra. Mas nessa história eu volto a ser um tipo sem graça de Sam. Porque nem estou de volta, eu posso dizer, porque eu não fui para canto nenhum. Não é? É a verdadeira volta dos que não foram, né? É uma maravilha. Mesmo assim, o presbitério, considerando que hoje seria o dia da minha despedida, e a gente foi pego de surpresa por tudo isso, o presbitério achou que seria preferível a gente seguir com o plano de sucessão que a gente tinha estabelecido já previamente, mesmo que eu não vá para lugar nenhum. Hoje eu deixo o meu papel de pastor titular da Manaim, nem que seja momentaneamente, para que o pastor Valbert assuma no meu lugar. O pastor Valbert foi pastor na Manaim por algumas décadas, foi titular por vários anos, e ele assume isso a partir de hoje.
e eu vou ficar como auxiliar, como pastor auxiliar da igreja, para ter mais tempo livre, para tentar resolver essas demandas que agora surgem envolvendo o doutorado e que a gente nem sabe direito ainda como é que vai se manifestar. Embora eu não vá fisicamente sair do meu país por enquanto, e eu nem sei ainda se eu vou para algum lugar, mas pelos próximos meses provavelmente eu vou ocupar bem menos esse púlpito enquanto a gente organiza o que é que será aí do nosso tempo de estudo. Nesse misto de despedida e de permanência que hoje eu celebro com vocês, até porque hoje é também o meu aniversário de 33 anos, e hoje é também o dia que a gente celebra 10 anos que eu sou pastor na Manaim, e hoje também é o último dia, né, do sermão em Apocalipse, parece um alinhamento de astros, né, num dia só. Eu vou nem me agorar não, né, que hoje é o dia que Deus podia, né, subir para o céu já, arrebatado. Hoje é um dia que eu celebro com vocês esses dias de espera. Eu agora estou esperando um dia de viagem que eu nem sei se vem mais. E todos nós estamos nesse mesmo estado, esperando uma viagem. Uma viagem que, ao contrário da minha, a gente sabe que vem. E que ninguém tem o poder de impedir. Nós estamos agora esperando um novo lugar. Terras eternas. Onde poderemos ao mesmo tempo dizer estou de volta e estamos indo para um lugar diferente. Porque no fim das contas, essas terras imortais que nós estamos esperando atravessar a viagem, são a nossa verdadeira casa. Todos nós estamos indo para Nova Jerusalém, para habitar todos o mesmo lugar. A cidade onde o rei já nos espera. A cidade onde não haverá mais nenhuma separação. Onde ninguém dirá adeus. Onde todos poderemos dizer, enfim, em casa. Até lá, o que importa é sabermos como nós vivemos enquanto esperamos. E é sobre isso que eu quero pregar com vocês nesse último sermão em Apocalipse. Sobre como permanecer firmes enquanto não chega o grande dia. Pastores podem ir e vir. Pastores titulares podem mudar dentro da própria igreja. Você pode se mudar e ir para outra comunidade, ou talvez preferir congregar em um outro lugar. De toda forma, a igreja sempre continua. E a Bíblia termina com uma visão de uma cidade eterna, a Nova Jerusalém, que sustenta a caminhada da igreja no tempo. Nesse último sermão em Apocalipse, e no último sermão desse período particular de serviço, eu quero deixar com vocês 4 pilares que a gente espera que permaneçam em uma comunidade que espera a chegada do grande dia. Primeiro, a gente tem o verso 6 do último capítulo de Apocalipse. O texto nos indica a permanecermos sedentos pela graça. A esperança da Nova Jerusalém começa com um Deus que sacia hoje aqueles que têm sede. O verso 6 diz: então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse é um texto pequeno, é um versículo, mas é muito poderoso. O texto diz, está feito. O texto fala, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar como as coisas devem ser. Existe uma certeza, uma ansiedade de uma nova Jerusalém que se expressará em nós. O texto vai nos mostrar justamente aquilo que foi visto, aquilo que foi desejado, aquilo que se expressará. Enquanto nós estamos distantes, nós continuamos sedentos e esperando por essa manifestação perfeita desse Cristo que é fiel e verdadeiro. Aquele que tem o espírito dos profetas, que envia o seu anjo para mostrar como são as coisas que em breve acontecerão. Irmãos, se nós cremos nesse Deus poderoso, nós esperamos sedentos pela manifestação perfeita daquilo que virá em breve. Cada culto, cada momento em que nós nos reunimos, cada momento em que nós estamos presentes como igreja, é um momento em que nós esperamos aquilo que há de se expressar em breve. Esperamos a manifestação perfeita deste Cristo que trará logo. E isso é maravilhoso porque por mais que nós esperemos algo que parece demorado, parece que nunca virá, parece que nunca se expressará plenamente, nós temos um coração que aguarda aquilo que sentimos que logo estará diante de nós.
Nós devemos então viver sedentos por essa expressão perfeita. A expressão perfeita do saciamento de toda sede, a expressão perfeita da ansiedade pela manifestação desse Cristo vivo, a manifestação perfeita da obra deste Cordeiro vem em breve, vem logo, e a gente precisa sentir isso. Como você que está com fome, esperando o almoço ser preparado, e você já começa a sentir aquele cheiro vindo da cozinha, daquele bolo que está sendo feito, e então começa a cheirar, e você sente aquela ansiedade que vai se expressando diante da certeza de uma fome que será saciada. Nós, como igreja, esperamos essa manifestação plena e perfeita daquilo que em breve há de acontecer. Se nós somos cristãos, nós permanecemos ansiosos, desejosos, sedentos por essa expressão plena daquilo que vem sem demora, daquilo que se expressará muito em breve, daquilo que já está vindo à nossa direção. Irmãos, que nós como igreja nunca vivamos longe dessa ansiedade. Que nós como igreja nunca vivamos fora dessa vontade perfeita, da expressão daquilo que é prometido por um Deus que é verdadeiro. Esse Deus não mente, esse Deus não nos engana, Ele não nos fez promessas vazias. Esse Deus, é o que diz o verso 6, é aquele que tem palavras fiéis e verdadeiras. Quando nós lemos esse relato do Apocalipse que estudamos aqui por algum tempo, nós lemos um relato fiel, um relato verdadeiro, um relato que foi confirmado por anjos, por servos, um relato que é inspirado por aquele que inspirou os profetas. E o Deus do Espírito dos profetas é o Deus que nos faz ter essa ansiedade, sentindo o cheiro desse Apocalipse que se expressa diante de nós. O verso 7 vai dizer: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Irmãos, em segundo lugar, diante dessa expressão de brevidade do fim, nós guardamos. Irmãos, o livro do Apocalipse não só nos traz uma esperança sobre o futuro, nos traz mandamentos sobre o presente. O livro do Apocalipse não existe apenas para gerar curiosidade sobre as coisas que vêm. Existe para nos dar uma convicção sobre as coisas que são, para fazer com que os nossos corações se prostrem diante de um Deus soberano, para que tenhamos confiança hoje, para que tenhamos santificação hoje, para que permaneçamos sedento pela água da vida hoje, para que não sejamos enganados, irmãos, pelos espíritos do anticristo, que já se expressam nos filhos da desobediência hoje. Se nós desejamos o Apocalipse, nós desejamos a santificação que se expressa em um povo que vive a partir do fim. De um povo que escolheu basear a sua vida em uma expectativa do futuro, porque ele vem sem demora. Então, se queremos ser bem-aventurados, considerados dignos diante de Deus, considerados abençoados e felizes, isso vem de guardarmos no coração, de mantermos firmes no nosso interior essa certeza. Há um cantor português chamado Samuel Uria, que canta sobre alguns textos bíblicos, e ele canta uma canção onde ele diz: eu guardo o futuro num post-it, que é para ser lembrete. Irmãos, nós podemos lembrar do futuro. Parece uma contradição, porque eu lembro do passado. Mas a partir do momento em que o futuro já nos é revelado, irmãos, quantos de nós não temos o futuro num post-it? Quantos de nós não temos o futuro rabiscados, talvez num pedaço de papel, às vezes na página de um celular? Quantos de nós não fizemos devocionais ao longo dos últimos meses sobre o futuro? Irmãos, o futuro nos está revelado. Essas coisas são palavras de profecia, de um Deus que vem sem demora. O que Ele espera de nós é que a gente guarde, ou seja, que a gente mantenha este futuro dentro do nosso coração e que a gente lembre desse futuro. Que a gente não esqueça do que está por vir, que a gente não esqueça do que está prestes a acontecer. Nós não lembramos só do passado, como um povo apocalíptico, nós lembramos do futuro, nós lembramos do que há de vir, nós lembramos do que está por acontecer. Se queremos ser então um povo bem-aventurado diante de Deus, nós não podemos esquecer,
Temos que guardar dentro de nós, guardar no nosso coração, manter firme no nosso interior as verdades reveladas sobre o amanhã, sobre o que há de vir, sobre o que está prestes a acontecer. Se queremos então ser uma igreja que permanece, nós guardamos dentro de nós as verdades sobre o que virá. Então vem o verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Irmãos, a gente permanece fiel à nossa identidade como adoradores do Cordeiro. João foi tão tocado pela revelação que ele quis adorar o instrumento de comunicação da revelação. Você consegue imaginar a idolatria no céu? João quis ser idólatra no céu. Ele ainda não estava completamente transformado, ele ainda não tinha recebido a glorificação, então ele não tinha entendido completamente ainda. E ele tenta se dobrar diante de um anjo. O anjo não permite isso. O verso 9 vai dizer: mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Irmãos, nós queremos ser uma igreja que permanece. Em terceiro lugar, nós somos uma igreja centrada na pessoa do Senhor, não nos reveladores, mas naquele que é a revelação. Uma igreja ama os seus pastores, isso é uma bênção. Mas a igreja não é centrada na figura dos pastores. A igreja ama os seus pregadores, isso é uma bênção. Mas uma igreja não pode ser centrada na figura dos pregadores. Igrejas podem honrar seus pregadores. Mas existem momentos em que a gente pode querer se prostrar e idolatrar e acreditar que os ministérios só sobrevivem se figuras específicas estiverem ali na frente daquilo. Poucas coisas me deram mais orgulho do que passar 6 meses nos Estados Unidos e ver a igreja crescer. Eu disse para o Davi, tu devia continuar como titular então, mas ele quase jogou um pedaço de alguma coisa em mim. Então, uma igreja firme é uma igreja que permanece para além das figuras. No mundo empresarial é diferente. No mundo empresarial existem espionagens industriais, segredos empresariais, e nada deixa um empresário mais orgulhoso do que ser demitido de uma posição de gerência e a igreja e a empresa ir mal depois daquilo. Significa que você era a figura que fazia aquilo acontecer. Faz sentido no mundo empresarial. Não existe fracasso maior para um pastor do que sair da sua posição como pastor e a igreja fracassar. Isso é um fracasso para um pastor. Para um pastor, glória, alegria, é ele deixar uma comunidade, deixar um lugar, deixar um cargo e a igreja prosperar ainda mais depois daquilo. Significa que a igreja não estava centrada em nenhuma figura humana. A igreja estava centrada em Deus que agia por meio das figuras humanas. Nós, como comunidade, não temos o direito de achar que dependemos de forças que não são do Espírito, que não são do Cristo vivo, que não são do Deus, que está levando a comunidade para os céus. Nós louvamos a Deus. Os anjos aqui, é muito interessante, o anjo se coloca como servo de Deus, assim como nós. Assim como os profetas. Os anjos, os profetas, os servos trabalham e agem debaixo do mesmo Espírito, de servir ao Deus vivo e a Ele somente. Como igreja, nos prostramos apenas a Deus e a Deus somente. Adoramos apenas a Deus e a Deus somente. Se me permitem um parêntese um pouco provocativo, o anjo não disse, não se prostre a mim, está aqui os santos. Adore os santos, adore, mas ele não diz isso. Ele diz, não se prostre a mim, porque eu sou igual a você, sou igual aos profetas. E aqui no caso os profetas eram as figuras mais requisitadas, eram os grandes homens daquele período. Um anjo recusa que João se prostre diante dele, e ele diz, não se prostre a mim, e vai dizer, porque você também não deve se prostrar aos profetas, aos co-irmãos. Aqui a gente tem mais um texto no livro do Apocalipse que nos mostra que a nossa devoção nunca é a santos,
a outros indivíduos que viveram nessa vida, mesmo que vidas perfeitas, nós não dobramos os nossos pés a quem quer que seja, a Maria, a santos, a profetas, nós nos prostramos unicamente ao Senhor. E isso se expressa na vida da igreja, porque às vezes nós condenamos os católicos romanos, são idólatras, mas quanta idolatria pode existir no coração de uma igreja protestante, quando a igreja acredita que o seu sucesso, que o seu bem-estar, que a sua fidelidade depende de uma ou duas ou três pessoas específicas. Uma igreja que é centrada na palavra, centrada em Deus, é uma igreja que espera a expressão daquele que há de vir, daquele que há de chegar. Mas então o anjo diz, verso 10, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro. Lembra que a visão sobre o que se expressaria no futuro estava num livro selado na mão direita daquele que estava sentado no trono? E que Cristo teve que abrir os selos? Aqui não, João vai receber a mensagem, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Irmãos, nós queremos ser uma igreja que permanece, nós permanecemos centrados na revelação, centrados na expressão da palavra. É a terceira vez que o texto vai dizer que o tempo está próximo. Coisas que em breve vão de acontecer, daquele que breve está por vir. Há um senso de urgência. O livro não é selado para que esta revelação chegue a nós, para que nós possamos ouvir a palavra revelada. Uma igreja que permanece é uma igreja que vive firme naquilo que é revelado na palavra, diante de um senso de urgência, onde nós desejamos essa palavra, nos alimentamos dessa palavra e expressamos a nossa vida diante dela. O verso 11 então vai trazer mais uma vez mandamentos sobre a vida vivida aqui. O verso 11 diz, continue injusto a fazer injustiça, continue imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que eu venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Existe um mandamento claro sobre santificação. Até uma palavra de condenação irônica. O ímpio quiser ser ímpio, seja. O ímpio quer ser imundo, o imundo quer continuar na imundiça, continue. Eu volto já. E eu vou pagar a cada um de acordo com a vida que escolheu viver. Se nós somos um povo apocalíptico, nós vivemos então essa vida diante da pureza que é inspirada por uma visão do fim. Porque aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o primeiro e o último, ele está vindo e ele nos dará a entrada à sua cidade santa, entrando pela porta da frente. A gente não pula o muro, a gente não entra pelo quintal, a gente entra pela porta da frente. Recebidos nos portões da cidade santa, para que tenhamos direito à árvore da vida, para que vivamos para sempre. Para que sejamos recebidos por aquele que vem sem demora. Por aquele que vem sem demora. Que vai recompensar a cada um. Que vai nos dar uma vida eterna, irmãos. Ô irmãos, que coisa triste é saber que nem todos entrarão por esses portões. Verso 15 vai dizer, fora ficam os cães. É uma linguagem que é usada para falar daqueles que seguem religiões pagãs. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nem todos entrarão, irmãos, no reino eterno. Os mentirosos ficam de fora, os assassinos ficam de fora, os idólatras ficam de fora, os impuros ficam de fora, os feiticeiros ficam de fora. Existe um caminho de vida, mas este caminho de vida é para aqueles que rejeitam as obras da morte. Existe um caminho de vida, mas esse caminho de vida só será acessado por aqueles que rejeitam as práticas mortas do pecado. Ô irmãos, não achem que a vida eterna, por ser de graça, não custa nada àquele que quer se aproximar de Deus. Nós não temos como comprar a salvação, mas nós precisamos viver vidas que sejam dignas da salvação que nós recebemos pela graça.
Deus espera que a gente abandone a feitiçaria, a impureza, o assassinato, a idolatria e a mentira. Ele espera que a nossa vida represente a sua vontade e o seu interesse nesse mundo. Então, no verso 16, nós temos a mensagem final do livro do Apocalipse, onde o próprio Cristo fala conosco e nos convida a vivermos ansiosos por Ele. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Queridos, essa mensagem é preciosa. Tão preciosa que ela não pode ser modificada, nada dela pode ser removida. Aqueles que adulteram essa mensagem receberão das pragas descritas nesse livro. O zelo e o apego a essa mensagem é muito poderoso, justamente porque é a mensagem de uma ansiedade pelo fim. O título dessa série era Desejando o Apocalipse, justamente porque desejar o Apocalipse é o modo como deve ser o estado de espírito daqueles que terminam de ler esse livro e de receber dessa mensagem poderosa, de um mundo perfeito que virá, de uma terra eterna, de um reino de cura perfeito que será dado a nós, para que nossas dores, os nossos males, as nossas angústias, os nossos pecados sejam plenamente vencidos, para que as nossas rupturas, para que as nossas guerras, para que os nossos traumas, as nossas angústias, tudo isso fique para trás, um mundo onde o pecado será destruído e que agora viveremos de forma perfeita, sem idolatria, sem maldade, sem rancores e sem iras, plenamente entregues à obra perfeita daquele que morreu na cruz. Como terminar isso? Sem dizer vem, vem. Ó irmãos, nós não somos uma comunidade de suicidas. Eu sei que ao longo da história do mundo houve uma série de grupos de seitas esquisitas que praticaram suicídios coletivos e coisas terríveis. Mas nós somos uma comunidade que deseja um fim. Não que a gente faria isso com nós mesmos, Deus o livre. Mas tem que existir dentro de nós uma morbidez, uma vontade de morte. Não baseado em depressão, não porque queremos morrer ou o que é que seja. Mas devemos ser uma comunidade que anseia a conclusão. Anseia este encontro perfeito com Cristo nos ares. Que anseia a expressão das palavras desta profecia. Que anseia a raiz e a geração de Davi. Que anseia encontrar a brilhante estrela da manhã. O próprio Espírito Santo diz, vem. E uma igreja que é cheia do Espírito diz, vem. Aquele que ouve essa mensagem tem que encerrar dizendo, vem. Aquele que tem sede tem que vir. Você tem vindo? Você está vindo? Porque Cristo está vindo, e nós dizemos, vem, vem, mas enquanto clamamos, vem, nós também vamos. Então nós não apenas esperamos a vinda de Cristo. O texto de Apocalipse termina nos fazendo ter uma atitude que não é passiva, de quem espera Cristo vir, dizendo vem, mas também que assente ao chamado de ir. A mesma igreja que diz vem, é a igreja que ouve Cristo dizer venha. Beba da água da vida. Você está com sede? Venha. Eu estou indo até a igreja. Mas a igreja vai até Jesus. E vai até Jesus para saciar a sua sede. Vai até Jesus para saciar a sua fome. Vai até Jesus esperando que nele se manifeste de forma plena
a saciedade de todos os nossos anseios humanos, para que nele, no alfa e no ômega, encontremos a vida eterna e plena que nos está dada no Cordeiro. Eu não estou mais indo embora, não estou mais viajando, nem nada parecido. Mas de alguma forma, todos nós estamos indo embora. De alguma forma, todos nós estamos com bilhetes comprados para uma viagem. De alguma forma, todos nós temos um visto, que nunca será revogado. Um visto que nos foi dado por Jesus. De forma que a nossa unidade em Cristo está para muito além das presenças físicas, das saudades. A nossa unidade em Cristo está no fato de que todos estamos caminhando, não apenas em direção à mesma cidade celestial, não apenas em direção às mesmas terras eternas. Todos nós estamos juntos, caminhando em uma marcha em direção ao Cristo que vem. Cristo está vindo até você e Ele te chama a ir até Ele, para beber dele a água viva. Enquanto o dia eterno não vem, nós vivemos indo em direção a esse Cristo. Não porque achamos que podemos alcançá-lo, mas porque temos certeza de que nele nós encontramos toda a força necessária para continuar esperando a sua vinda. Uma igreja que espera a vinda de Cristo não é uma igreja passiva, ausente e parada, simplesmente esperando uma coisa acontecer. Nós esperamos agindo, nós esperamos nos mexendo, nós esperamos indo em direção ao Cristo que vem, sabendo que em breve nos encontraremos, e Ele nos encontrará na batalha da fé, e Ele nos encontrará na batalha da santificação, e Ele nos encontrará no amor, nos encontrará na misericórdia, nos encontrará no perdão, nos encontrará em dar a outra face, nos encontrará em andar uma segunda milha, nos encontrará lutando e vencendo os pecados que se acumulam contra nós dia após dia, para que possamos então, andando até Ele, um dia vermos aquela luz gloriosa da estrela da manhã brilhar diante de nós, diante da gloriosa certeza de que moraremos e viveremos com Alfa e Ômega para sempre. Se ansiarmos isso, irmãos, nós encontramos a vida que vale a pena ser vivida. Vamos orar, agradecer a Deus e então seguir para a continuidade do nosso culto. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que se expressa diante de nós, obrigado por esse tempo de estudo no livro do Apocalipse, que todas essas verdades possam queimar nos nossos corações, para que sejamos uma igreja que anda em direção ao Cordeiro, para que sejamos uma igreja que se move em direção a Ti, e que age, ansiando aquele que vem. Nos dá um domingo vivido na Tua presença, Senhor, e sejamos uma igreja que expressa isso para o mundo. Senhor, peço, do santo nome de Jesus. Amém. Amém.